A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra através do olhar, da escuta, da escrita de quem a constrói. Eu sou Max, apresentador, e aqui comigo, minha parceira, Paloma Santos. Salve, salve, simpatia! Paloma Santos na área. E é um privilégio estar nessa roda dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje, nosso episódio é sobre o livro Maréia. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta, linda, maravilhosa, responsável pela obra. Estou falando dela, da Miriam Alves. Miriam, muito obrigada pela presença. Tudo bem contigo? Oi, pessoal, tudo bem? Ótimo estar aqui. Ai, um dia lindo para conversar, né? Um dia lindo para papo. Vamos que vamos. Muito prazer, obrigado por ter me convidado e ter se debruçado até hoje na minha melhor obra, dizem os críticos, Maréia. Você disse tudo, debruçado na sua obra, foi esse cara que eu vou chamar agora. Juca Guimarães, muito obrigado, meu parceiro, jornalista, leitor e que pegou seu livro Maréia de ponta a ponta, Miriam. Fala, Juca, como é que você tá, meu parceiro? Salve, salve, Max. Olá, Paloma. Muito bem-vinda, Miriam. Pois é, Max. Ler Maréia, eu acho que dá para definir como um divisor de águas. Você é uma pessoa antes de ler o livro, depois que você lê o livro, você vira outra pessoa. A escrita da Miriam é muito potente, é densa, é um romance que nos ensina muitas coisas e ela brilha muito na narrativa e na forma como ela expõe os personagens e cria o clima do livro. Cada capítulo alterna, né, sensações, emoções, histórias, né, de famílias diferentes, assim, que deixa no leitor uma impressão muito forte de mergulho, né, ligando com o nosso do mar, né, Maréia quer dizer mar e areia, que é o nome da personagem principal, mergulha muito nessa questão do que é o Brasil. É um experimento sociológico ler esse livro. Para todo mundo, assim, é muito importante ter esse contato com uma escrita tão bonita, tão rica, que mostra como o Brasil é, né? Nossas mazelas, nossas alegrias, e o que pode mudar nisso tudo. Miriam, eu queria começar com uma pergunta para você muito importante para quem leu o livro, foi o meu caso, que é o seguinte: como surgiu a ideia desse romance de Maréia? Qual foi a sua motivação para criar esses personagens e criar essa história? Boa pergunta. A motivação é a seguinte: eu venho de um movimento de literatura negra brasileira, né? E a gente tem a proposta sempre de estar fazendo nossos trabalhos, nossos textos poéticos, dramaturgia, romance, conto, tendo protagonismo negro e trazendo essa história para o nosso dia a dia. Isso não quer dizer que é uma história que a gente escreve só memoristicamente, não. A gente escreve, faz ficção e outras coisas. Aí eu sou muito crítica, não só comigo, mas também com os meus pares. Eu comecei a ler o que nós escrevíamos e eu achei que a gente já estava assim, pegando só um lado da conversa, certo? O lado da crítica social, da favela, da mazela, e eu acho que temos que continuar isso também, mas também tinha todo um lado que a gente não, como escritor, a gente não estava explorando. Um deles foi numa reunião que a gente se reunia muito, mas há muitos anos atrás, há uns 5, 6, 10 anos atrás, numa reunião, um escritor falou, um dia, foi o escritor Cult, Luiz Silva, disse assim: um dia ainda vou fazer um romance com um protagonista branco. Foi uma mesa aqui de literatura que a gente estava em contraponto quem estava nessa mesa. Aí isso ficou na minha cabeça. Eu falei, a gente está escrevendo um lado, eu preciso escrever outro lado, né? Sem perder o protagonismo, sem perder o nosso princípio do movimento de literatura negra, mas ampliar a gama de personagens, né? O meu personagem será branco, um homem branco. Tá, beleza. Só assim, não sou a única,
que fez isso, o Lima Barreto fez, né? E Machado de Assis fez, outros fizeram. Mas a minha proposta não era a do Lima, fazer um personagem branco em contraponto a uma personagem negra, em que esse personagem branco abusava da Clara dos Anjos. Aí, assim, eu falei, não é bem isso, eu quero. A outra coisa também é que, assim, esse país, ele é hipócrita, né? Então, você só tem um lado da conversa, né, como protagonista, que é os descobrimentos, as galadias, os barão. Então, isso que vai para a escola, e a gente é um voyeur da vida do branco, né? A gente não é nem observador, é voyeur mesmo. Você está lá até forçado a ficar olhando nessa janela. E eu falei, com esse personagem branco, eu quero que ele passeie por esse drama, que ele saiba que a coisa que contam para nós, a nação brasileira, é falsa e não é verdadeira. E ele é um disseminador dessa mentira, né? Porque, nossa, meu avô foi barão, né? E o seu foi escravo. Bom, aí eu estou num lançamento aqui no Rio de Janeiro que estava o editor Francisco, que é da Malê, que eles estavam começando. Aí ele estava lá comprando o livro e ele começou a conversar comigo, eu sou boa de conversa. Aí eu disse para ele assim, olha, eu estou fazendo um romance, estou escrevendo um romance, eu estava na pesquisa ainda. Que é isso, o protagonismo é branco. Ele tirou o cartão assim e me deu. Termina de escrever que eu publico. Eu peguei o cartão, guardei. Simples assim mesmo. Não, eu peguei o cartão e guardei, só que eu tinha 37 anos de estrada, né? Quantas coisas eu já caí fora e já caí dentro e me arrependi. Aí guardei o cartão, né, de boa. Aí depois eu os encontrei de novo, eu falei assim, olha, eu comecei a escrever. Terminando de escrever, a gente publica. Quanto tempo você levou para escrever o outro romance, Bará? Eu falei, eu levei 7 meses para escrever, 7 anos para publicar, mas 7 meses para escrever. Mais ou menos daqui uns 7, 8 meses te entrego o livro. Levei 2 anos para fazer. Nossa, mas Miriam, eu percebo na leitura do livro que você tem um personagem protagonista branco, mas não é somente isso que tem no livro, né? Tem uma personagem negra que é muito importante também, que é a que dá título ao livro, que tem uma vida muito bonita, muito brilhar, solar, para cima, alto astral, e é muito forte para autoestima uma pessoa negra. Acho que quem lê o seu livro e vê a sua descrição na Maréia, sente um quentinho no coração, porque é uma personagem muito forte, muito bela, musicista, enfim, você vê um personagem lunar. E também, na relação da família branca, né, da questão do Alfredo, você vê essa tradição da podridão que corre ao longo das gerações, né? Essa coisa de ter dinheiro não é tudo. Do outro lado, Maréia tem ancestralidade. Esse contraponto, né, da relação do que uma família deixa, que a outra família deixa, é muito bonito no livro. Então, mas aí essa era a questão, né? Eu queria... Tudo isso você vai pensando loucamente, falando com você mesmo, né? Anotando, tenho vários papéis anotava, pendurava nas paredes, assim, para poder olhar depois. Aí, assim, para construir o Alfredo e para construir Maréia. Maréia foi muito fácil, porque eu queria exatamente o que você falou, Juca, uma personagem leve e profunda, né? Linda, próspera e com uma família matriarcal, que mesmo meus pais sendo casados e tal, eu sempre percebi uma família matriarcal que é o que mandava no pedaço, né? Não só minha mãe, minha avó e tal, que é o que controlava a coisa. E a família patriarcal, que no fundo eram 2 discussões de culturas que formaram esse país, né? Então, assim, e também uma coisa interessante, nós, enquanto negros, a gente conhece essa sociedade como um todo, a sociedade branca e a sociedade negra, para poder sobreviver, né? Nós trabalhamos para eles, a gente vê as intimidades deles e eles não sabem da gente. E quando eles sabem, assim, a dona Benedita, minha mãe, limpa o meu banheiro. Isso eles sabem. E mas tem 2 filhos, sabe? Então, mas não tem a nossa interioridade, a nossa humanidade. Tanto que eles não escrevem isso, né? Porque acho que soubessem até escreveriam. Mas, tudo assim, Martinho e Martinho, né?
Isso! Então, eu falei, são duas realidades, né? Que vive esse Brasil, uma não sabe da outra, e a outra sabe até mais, para poder sobreviver. Quando eu estava escrevendo, tinha uma história assim. A minha mãe foi empregada doméstica, então, como que era um móvel na casa? Seria capaz das pessoas transarem na frente dela para nem saber se ela está lá, entendeu? A pessoa fala, nossa, mas vocês não sabem de nada. E depois todas as conversas que tinha, né? Em Bará eu falo mais da casa comercial que meus pais tiveram, e o povo que ia trabalhar nos jardins, as empregadas, mas passavam lá na volta e era cheio de conversa ali, eu com meus 7 anos, 8 anos, 12 anos, ouvindo tudo aquilo, e são coisas e depois toda uma vivência, né? Aí eu falei, mas não dá, como é que eu vou fazer isso? Não dá para colocar isso na mesma página. Porque apesar de nós estarmos no mesmo Brasil, a gente não está na mesma página. O branco nos deixa em página em branco. E nós temos que preencher essa página, a gente preenche com o samba, a gente preenche com o candomblé, a gente preenche com literatura, a gente preenche com poesia, a gente preenche com o corpo, esse espaço. E aí eu falei, usando também um artefato literário, uma forma, um instrumento, de que uma família faz a outra, faz uma história e a outra, uma história não sabe da outra. Mas os personagens um não sabem do outro, mas o leitor sabe. O leitor é o único que sabe o que acontece com Maréia e o que acontece com Alfredo. E Maréia para mim, assim, é uma coisa muito linda, a personagem Maréia. Porque eu gosto mesmo, antes quando eu morava em São Paulo, eu gostava muito de vir para o Rio de Janeiro e ficar ali no Aterro de Flamengo, ficar sentada ali olhando aquela Baía da Guanabara, né? Por mais polida que estava, mas eu gostava de ficar olhando ali. E dali, na hora das minhas pesquisas, eu comecei a entender o movimento negro, né, dos escravizados e tal, do período colonial. E aí, como é que eu vou contar essa história, né? E aí as coisas acontecem, né? Quando você está escrever, o povo traz as coisas. E assim, aí eu vim no Rio de Janeiro, na festa acho que foi aniversário da irmã do Genuário, aquele fotógrafo negro conhecido, que já morreu, tem um acervo lindo também. E eu vim na casa de uma amiga, tem um aniversário, e fui. E é exatamente, você que leu, Juca, a casa matriarcal que eu descrevo, que é uma casa que desce, né? E dali se vê toda a Bahia. Então, essa é a casa dos parentes de Maréia, da mãe, da tia, e quando ela lembra do pai também, essa era a casa. E coincidentemente, algumas coisas que eu descrevo ali aconteceram naquele dia naquela casa. Samba de roda, o povo chegando e contando, coisa de preto, aquela... e aí tinha coisa de branco que eu também conheço. Esse papo tá gostoso demais. Para você que tá chegando agora, este é o Letras Pretas. E hoje nós estamos conversando com a autora Miriam Alves. Queria saber, já que você já começou a tocar na questão da sua contemplação do mar, da praia, fez parte do seu processo criativo toda esse seu encantamento pelos mares, pela praia? Tem um pouco a ver com a construção do seu livro? Tem muito a ver. Quando eu digo assim, eu moro em São Paulo, eu tenho 72 anos atualmente, eu morei em São Paulo o tempo todo, faz só 7 anos que eu não moro lá. Mas eu sempre vinha para o Rio, eu gosto. Quer dizer, eu gosto do mar para contemplar, tá? Me bota na água de piscina, você quer ver meus olhos regalados, eu não gosto de entrar na água, eu gosto de olhar a água. E então eu tem muito a ver, mas tem muito a ver. E assim, eu tenho no meu projeto, são quatro romances. Eu fiz um, que é o ar, eu fiz Maré, que é a água, eu estou fazendo fogo, e depois a terra. E são romances que eu quero fazer, que são elementos da natureza, elementos da minha religião, e como que a gente trata isso, né? Então eu tenho muita coisa a ver com o mar. E quando eu começo a escrever Maréia, a coisa vai ficando mais forte, a minha pesquisa vai sendo direcionada por ali. Porque a Maréia não é só o mar. O Juca que leu sabe que eu mexo com todas as águas.
as subterrâneas, os olhos d'água, o choro da gruta. Gente, escrever Maréia para mim foi transcendental, foi um mergulho mesmo, né? Até estou com problema por ter escrito Maréia. Porque, como o Juca diz que é divisão de água, tem críticos, inclusive que fizeram tese, doutorado, dizendo que tem 2 autoras Miriam, antes de Maréia e depois de Maréia. Então, para escrever o fogo, eu estou assim, com um problema, quer dizer, será que vai ser bom? A minha filha que fica assim, para de pensar nisso, na hora que você mergulhar, o fogo vai ser o fogo, né? Mas assim, tem isso, né? O escritor, infelizmente, tem isso, tem suas vaidades que não querem ser feridas. É um processo profundo, né, de criação. E falando em profundo, tem uma frase muito simbólica dentro do seu livro, né? O que se deseja é mais forte quando se crê na capacidade de mudar uma realidade. Como que você chegou nessa frase tão intensa? Quer dizer, quem fala, eu estou sem o livro aqui, mas quem fala essa frase, que é uma epígrafa, me diz o nome que está embaixo. Maria Doroteia Nunes Santos, então, que traz essa mensagem tão forte. O que se deseja é mais forte quando se crê na capacidade de mudar uma realidade. Maria Doroteia, então, ela é a matriarca mor. É a Dona Deia, né? Porque aí eu fiz uma brincadeira com a ideia, Dona Deia. E aí outra coisa também que eu fiz questão no meu romance, os meus personagens negros, os brancos também, mas todo mundo já está acostumado. Tem nome, sobrenome, local, pertencimento. Então, porque normalmente nos romances brasileiros, eu não sei como que está agora, mas como parecia uma personagem negra, era um nome só, um apelido, e não tinha nome, nem sobrenome, nem local, nem história nenhuma, não tinha história. Então, eu não cheguei, foi a Doroteia que disse. Foi a Dona Deia que disse. Gente, é muito lindo escrever, sabe? Você está ali com a sua caneta assim, aí de repente assim, vem, foi um livro de um escritor negro, acho que é o Filho Nativo, que eu tenho aqui, que eu estava lendo, aí eu percebi que cada capítulo ele começava com um versículo da Bíblia. E eu falei assim, não, o versículo da Bíblia realmente não é o meu quintal. Aí eu falei, isso é legal, Abessa, ainda mais que eu estou dividindo, são duas histórias numa, né? Então, aí, dormi, acordei, a Dona Deia eu falei, aí eu anotei, assim, só que eu anotei, botei Dona Deia, depois que eu estava escrevendo, legal. Ô Miriam, muito legal tudo isso que você está contando pra gente. E eu posso estar viajando, mas sabe o que me parece? Que toda vez que você vai escrever um capítulo de ideia, você recebia a informação assim dos orixás, sabe? Ou se alguém parecia que alguém estava prescrevendo para você, estava fazendo... Como que faz o Chico Xavier mesmo, Paloma? Que ele recebia psicografando, lembrei a palavra. Parece que você estava psicografando. É mais ou menos assim o seu processo? Max, eu corro dessa coisa do psicografar, né? Porque toda vez que eu falo que são os personagens que me ditam a história, eu sempre falo, não psicográfico, não sou Chico Xavier, não, esse não é o meu processo. Eu não sento aqui, coloco a mão na testa, pego a caneta e fico esperando psicografar. Depois eu vou ler o que acontece. Não, é um processo que acontece junto, certo? Por exemplo, é o processo criativo. Até eu encontrar, é como se fosse um novelo denso, e eu tenho que encontrar o fio. Aí, até encontrar o fio, conforme você vai puxando, você está vivenciando isso. Eu digo que eu sou abduzida pelos personagens que eu crio. Eles não vêm do astral. O que vem do astral são as informações intelectuais que eu tenho e a sensibilidade de perceber alguns elos dessa personagem e as coisas que eu acredito, ou seja, na natureza, na divindade. Eu faço isso sem falar que Maréia é Iemanjá, é Oxum, porque todas estão ali. Iemanjá, Oxum, Nanã, todas estão ali. Mas eu não falo Nanã, sabe? Porque a história de nomear os orixás nos romances, Jorge Amado já saturou pra caramba isso. Então, eu tenho que sair dessa. E tem também, não sei se o Juca entrou lá nos túneis que Dona Deia entra, aqueles túneis
que ela senta ali, ela viaja por aqueles túneis todos e vai visitar os ancestrais sem sair do lugar sentado. É assim, eu sou de uma religião, da Umbanda e do Candomblé, que é o seguinte, você está ali no terreiro, o médium está ali, está girando ali, ao mesmo tempo tem um caboclo de natureza que veio de um lugar que não sei o quê. Então, não existe um espaço plano e não existe um espaço linear. A gente vive isso, só que a gente quer botar tudo no plano, né? Mas não, exatamente, é curvo, é espiral, é círculo rodando e vai espiralando, sabe? Eu mergulho nisso, é lindo. Não, é muito bonito, é muito bonito. Tanto que eu lembro que me marcou muito essa questão de parar, sentar e olhar a luz batendo no mar. E essa luz que bate no mar, que cria toda essa transcendência. E eu acho isso muito interessante, porque quem nunca parou para ver o mar, nunca teve uma ideia genial, compôs uma música, sabe, pensou numa história vendo o mar, porque as histórias estão ali, né? O mar, ele é vivo, e a gente é mar também, né? A água está dentro da gente. Isso é muito bonito. E eu acho legal, Miriam, também, que você conseguiu no seu romance ter um tom de esperança. Porque a todo momento a gente vê que, por mais duro que sejam as realidades dos personagens que vão se encontrando, há uma esperança ali, há um afã de mudança, de melhora nas coisas, assim. Acho muito bacana esse entusiasmo no seu livro em relação à questão da esperança. Falou do Kut, né? O Kut, para mim, é um baita escritor, foi a pessoa que me fez sobre livros. O Kut me ensinou muito sobre livros, assim. O amor dele pelos livros, a paixão do Kut pelos livros me inspira bastante. E o seu romance propõe uma interação muito forte, né? E acho que em algum momento até muda valores também. Por exemplo, a valorização do dinheiro, do poder, que é muito claro no seu livro, que dinheiro não é tudo, né? Na verdade, o que eu quis mesmo passar a mensagem, que se são duas coisas que da minha infância, que eu sempre me perguntei por quê, você vai até rir também, é o Tio Patinhas. Por que ele tinha tanto dinheiro preso num lugar? O Tio Patinhas é o HQ dessa cultura europeia, americana, que não sei o quê, de pegar, guardar, pegar, e o que você fala, pra quê? Então, toda essa realidade que a gente tem passado de corrupção, de dinheiro na cueca, dinheiro não sei o que lá, tem toda uma questão de acúmulo, não sei para quê, para dizer que é meu. Então, você vê a família dos Menezes de Albuquerque, eles começam, eles invadem, pegam as coisas, pegam os símbolos, né? Essa história toda de pegar os símbolos, as cadeiras, os tronos, os mantos indígenas e tal, para colocar no museu, para ficar comigo na minha casa, minha coleção pessoal. Para quê? Então, eu deixo esse para quê bem na banalidade do Alfredo, quando ele entra lá, e aquilo existe, viu? Quando ele entra no Banco da Realeza para ir lá embaixo ver as coisas acumuladas, aí eu penso, quando estou escrevendo, esse cara acumulou tudo isso, enfiou tudo no Banco Real, no porão, existe na Paulista, um porão lá embaixo, não só o Banco Real, outros também, que tem uma fortuna lá dentro, assim, um cofre cheio de coisa, para quê? Né? Então, esse para quê? E para que fizeram isso? Para que esses... e aí eu pego tudo os cafanhotos, né? Os cafanhotos pegam, eu escrevo em Urubá lá, os cafanhotos, junta tudo isso para quê? Então eu deixo isso bem para quê? E deixo a questão não é do acúmulo, é da realização coletiva, que é, de uma certa forma, eu sou filha disso, né? Dessa tradição que chega, sabe-se Deus por que linha que chega na gente, de que é esse coletivo que você faz é para o outro e tal, que fica na Maréia, no Marcílio, as coisas que ele conta, nos sonhos da Maréia. Os sonhos da Maréia é a coisa mais linda para mim, quando aquelas cabeças decapitadas de branco caindo na água, aqueles sonhos todos. Porque, eu vou dizer para você uma coisa, eu me vinguei nesse romance, sabe?
Eu me vinguei da Bertoleza, eu me vinguei da Neguinha, eu me vinguei do Bom Crioulo, eu me vinguei de todas as mortes terríveis que fizeram com a gente, tanto ficcionalmente como, na verdade, na história da escravização e da colônia, né? Então, assim, e essas mortes que fazem com a gente nos livros e até hoje na vida real, elas são banais, são banalizadas. Agora você pega um branco de zóio azul e mata ele em público para você ver o que vai dar. Não estou falando para ninguém fazer isso. Mas bem entendido pra gente, muito bem entendido pra gente se fizer algo assim. Ô Miriam, te ouvir é uma das melhores coisas que tem. Eu vou te ler, mas agora eu estou te ouvindo e não dá vontade de a gente parar, mas a gente já está aí caminhando para o fechamento deste episódio. Nossa, e aí, tão pouco. São 30 minutos, mas com você passa muito rápido, mulher, muito rápido. E aí nós temos um quadro chamado Bate-Letra. Esse quadro, eu faço uma pergunta, você responde, a Paloma faz outra pergunta, você responde, é de bate-pronto. Podemos fazer essa? Vamos lá, vamos embora. Vamos lá, então a minha pergunta para você é: defina seu livro em uma palavra. Revolucionário. Não, eu estou pensando nos vários adjetivos que chamaram ele. Ele é revolucionário dentro uma palavra só, revolucionário, ponto. Defina-se em uma palavra. Humana. Agora, qual é a conexão entre essas duas palavras, revolucionário e humana? Para você ser um negro brasileiro, para conservar a sua humanidade, você tem que revolucionar e revolucionar-se todo dia, entendendo esse revolucionar-se como também criar-se e recriar-se. Senão, não estava aqui falando com vocês. Porque quando eu e minha filha paramos para pensar o que nós passamos de bullying, os socos e tentaram queimar minha cabeça num cursinho, que eu tacaram fogo no meu cabelo black power e outras coisas, a gente fala assim, Deus gosta da gente porque nos fez forte, porque senão a gente estava aqui para contar história e nem para ser escritora. É isso. E com essa mulher revolucionária, nós chegamos ao fim de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigado, Miriam, pelo seu tempo generoso e por se expressar tão bem, passar tão bem a informação sensível e forte que você está nos deixando hoje nesse episódio, né, Paloma? Exatamente. Como disse o Juca no início do papo, hoje somos pessoas antes de Miriam e depois de Miriam no nosso programa Letras Pretas. E quero aproveitar e agradecer mais uma vez ao nosso debatedor Juca Guimarães por mais uma leitura fiada, sensível e potente. Gratidão, meu amigo. Olha, é muito prazeroso ler uma escritora com 7 décadas de existência, resistência e revolução, porque a Miriam, ela é contemporânea na essência, uma leitura cotidiana e obrigatória. Maré não só conta uma ou duas histórias, ela conta milhares de histórias, milhares de camadas de histórias. E são histórias como essa que ajudam a gente a criar os caminhos e a mudar o futuro, né? Como diz a avó Déia, se acreditar, a gente muda tudo, até o futuro. Eu que agradeço e agradeço por vocês serem abduzidos pela minha escrita, porque esse é o meu propósito, não é informar, é abduzir. E a você que nos ouviu até aqui, fica o convite, leia o livro Maréia, compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada maravilhosa. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Axé! Você ouviu Programa Letras Pretas, uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural, Shopping Pátio Paulista.